Perek Daled, Mishnah Het, Mishnah 8, também no nome de Rabi Ishmael ben Rabi Yossi. Hu Haya Omer, ele costumava dizer: Al tehi dani yechidi, she'en dani yechidi ela echad. Não julgue sozinhos, não seja um juiz, como fala no Brasil, esqueci agora, individual, pois ninguém pode julgar sozinho, a não ser, só tem um único juiz, só tem um juiz que julga sozinho, que é o Criador, o Eterno, o grande juiz. Ve'al tomar kabelu dati, e não diga, aceitem minha opinião, she'en rashain velo ata, pois eles é que têm de julgar, e não tu, ou seja, não diga para os juízes, aceitem minha opinião. Cabe a eles o julgamento, não a você. Sabe o teu lugar de fala, como está na moda agora falar aqui no Brasil. Sabe o lugar de fala? Você está de um dos lados do julgamento, não é você que tem que julgar, cabe ao juiz. O primeiro ensinamento apresentado pela Mishnah parece um tanto óbvio, de não julgarmos sozinhos, porque o único que julga sozinho é o Eterno. Pois esta é uma tarefa tão importante que cabe somente ao Eterno. Porém, em determinados casos, a própria lei judaica permite, não como conduta ideal, a menos que o julgador seja confiável e aceito aos olhos dos demais julgadores, que é o que o Bartenura vai trazer. Ele vai falar exatamente isso. Ele fala, mesmo que uma pessoa preparada, conhecedora sozinha, poderia fazer esse julgamento, é um costume dos benevolentes, que mesmo uma pessoa especialista não vai julgar sozinha. Isso ele diz, mas isso, Vedavka, especialmente quando não receberam esse juiz sozinho, os lados do julgamento. Mas se eles receberam, ele pode julgar sozinho mesmo no Derech HaChassidut, mesmo para o caminho daqueles que são os benevolentes. Interessante, eu dei uma desviada para o Bartenura, mas só para poder trazer a linguagem dele já no original. O Ikar Tosfot Yom Tov compreende que é melhor que a sentença seja decidida e proferida por um número de julgadores, e não somente um. Ele cita o caso de 3 julgadores, no qual o réu não tem como identificar necessariamente quem votou contra ou a favor da sua sentença. Existe um conceito talmúdico que define a diretriz para uma discussão de opiniões de legisladores, mas que certamente se aplica a juízes. Yachid verabim, alachá kerabim. Se você tem uma discussão entre uma pessoa e várias, a alachá vai ser de acordo com as várias. O que significa uma opinião individual minoritária diante da majoritária. A lei deve se estabelecer pela maioria das opiniões. Este conceito foi muito discutido e inclusive teria ocasionado uma participação divina apoiando a opinião de um único sábio, Rabi Eliezer, como consta no Tratado de Baba Metzia 59b, quando ele estava discutindo com os demais sábios na sinagoga. Uma voz celestial foi ouvida. Porque discutem com Rabi Eliezer? Com certeza ele está certo. Rabi Yoshua, líder por trás da oposição, levantou-se e proclamou: a Torá não está nos céus. Ela foi confiada aos sábios e nós, maioria, decretamos que a Halachá está de acordo com a nossa opinião. Pasmem. Eles se apoiaram nos versículos do livro de Devarim 30, 11 a 14, que diz o seguinte: pois este mandamento que te ordeno hoje não é complexo e nem distante de ti, não está no céu. Vejam que coisa profunda. A explicação simples do texto sagrado compreende que o intuito dos versículos é mostrar a facilidade no cumprimento da Torá. Já a opinião dos comentaristas é que a lei não deve ser definida através de místicas ou milagres, bem como a nossa fé, mas pela prática, pela concordância de opiniões e pela razoabilidade.
como afirmado anteriormente por diversas vezes nessa mesma obra, com muita veemência sobre seu objetivo principal, que é fazer um mundo ideal, o Tikkun Olam. Vejam que coisa mais profunda, mais maluca. Impressionante mesmo. She'en nan yechidi ela echad, diz o Bartenura, Kadosh Baruch Hu Yachid Be'olamo. Deus é sozinho, é único, é exclusivo no seu mundo. Ve'al tomar, e não diga lechaverecha cholkim alecha, ó. Aqui o Bartenura entende diferente do que tinha sido explicado. E não diga para os teus amigos, para os teus semelhantes que estão discutindo, que estão discordando de você, cabeluda a ti, aceitem minha opinião. She'ani mumche uvelo hatzeruf shelachem haiti yachol ladun. Porque eu sou um especialista e sem a intervenção de vocês eu poderia julgar. Ai, 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 ai. Que forte isso. Não diga isso. Porque isso é prepotência. Isso também não está certo. Razoabilidade é tudo, pode crer, sem dúvida nenhuma. Shehen rashain velo ata. Hoil vetzerafta otam mimecha raui sheipasek adin alpi arabim. Já que você juntou eles a si num julgamento coletivo, num colegiado, o apropriado é que a decisão saia conforme a maioria, ou seja, eu peguei aqui mais duas pessoas para a gente julgar, vamos supor que eu sou um juiz, e eu trouxe aqui A e B junto comigo, seremos os três um Beit Din, para julgar uma causa entre X e Y. Então, X e Y apresentam as circunstâncias, e eu me reúno com os outros dois juízes A e B, para ver qual vai ser a decisão. E eu explico para eles, olha, minha opinião é que é menos. E A e B falam, olha, nossa opinião é que é mais. Eu falo, mas pera lá um pouquinho. Eu sou especialista, vocês não. Então vocês têm que aceitar a minha opinião. O que acontece se eu faço isso? Acontece que eu estou trazendo o julgamento para o âmbito individual de novo. Tem que ser de acordo com a minha opinião? Isso está errado. Por isso que ele fala, não diga recebam minha opinião. Diga, vamos então pela maioria, o que vocês entenderem. A gente pode até questionar o mérito, pode refletir em conjunto, mas não pode obrigar o outro a concordar com você mesmo. Eu acho que isso para nada nessa vida. Você não pode obrigar o outro a concordar com você. Agora, refletir juntos, dialogar, analisar as diferentes perspectivas, os diferentes lados de um debate, de um estudo, de uma reflexão, é garantia de que a gente ainda vai entender mais um pouco. Garantia que a gente ainda vai se aprofundar ainda mais no tema. Então não a censura de falar, não, aceita que o que eu acho e acabou, tá tudo certo. Tá tudo errado. A decisão ela tem que sair pela maioria e não pela carteirada. Interessante que o Yachin vai acrescentar, ele fala, She'en dan yechidi shelo echad. Não existe aquele que julga sozinho que não seja o único, que não seja um. Deus. Ele diz, Ratzalomar Kadosh Baruch Hu, ele quis dizer o bendito seja. Velo basar vadam, e não carne e osso, né? E não carne e sangue, que é a expressão literária mais comum. Shelibo haluk alav ve'efshar letot, que seu coração pode discordar da sua razão e ele pode virar, errar, distorcer. Ó. Ve'al tomar kabludat, e não diga, recebam minha opinião, diz o Yachin, afshatagadol mehabet, mesmo que você seja maior que os outros dois. Pode acontecer isso, a gente não tem essa coisa de não fazer a distinção de sabedoria. Mesmo assim, você não pode falar para eles receberem sua opinião. Vehu davara talui beshakuladat, porque isso é algo que depende da avaliação. Shakuladat quer dizer... Mishkal é a balança, é você realmente pesar na sua cabeça a razoabilidade, a razão dentro dessas questões. Então, independente de um ser maior que os outros dois, eles têm que fazer essa reflexão, eles têm que realmente buscar chegar numa opinião que eles se convencem dela, por assim dizer, né? Que eles estão convencidos daquilo. Então, a maioria nem sempre detém a verdade, você tem toda a razão, Su. A única coisa, o exemplo que você dá é perfeito. A gente vê aqui no Brasil, acho que a gente nunca soube a verdade sobre nada. Quem decidiu sempre as coisas, para mim, foi a mídia, com as suas manipulações e mentiras, e hoje não é diferente. Então, sou daqueles que têm aversão aqui, acho que todo judeu informado também tem aversão a tudo que a mídia diz, porque ela faz isso para manipular. Mas...
O que acontece é o seguinte, primeiro essa questão que a gente mencionou aqui, ela não é exatamente igual. Quando eu falei de que a maioria define, porque a gente estava falando do estabelecimento das leis judaicas na discussão dos rabinos sobre os temas. Aí ainda vai pela maioria, ainda acho interessante, tem mais a ver com uma ideia de democracia. Agora, com relação a um veredito do juízo, normalmente é pacífico, quer dizer, as pessoas concordam que quanto mais juízes, melhor. Por isso que, por exemplo, no Brasil, você, numa primeira instância, você tem um juiz individual. Aí você recorre, não sei o que, vai para o tribunal. Quer dizer, você vai chegando, cada vez você sobe em um grau onde mais pessoas julgam. Isso dá mais credibilidade e a decisão deles, inclusive, sai com mais credibilidade, em âmbito jurídico. Penso que aqui a ideia é a mesma, para você não poder ficar colocando em questionamento os vereditos. Ainda que para nós brasileiros isso não é real. A gente tem uma Suprema Corte que não sei se dá para confiar em um dos ministros ali, que são os juízes mais importantes do país. Enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas a menção eu acho muito apropriada, não deixa de ser, com certeza. Realmente o Pirkei Avot é maravilhoso, merece todos os elogios que a gente puder. Não devemos poupar. Quanto mais a gente elogia o Pirkei Avot, mais perto ele está de nós, mais a gente estuda essa belezura toda. Então eu dedico esse estudo para o pedido de Refuah Shlema para Rivka Bat Esther, para Nachshon ben Marta Balula, para David ben Malka Chaya, para Ezra ben Sarah, para Ribamar, e também para Leilui Nishmat, elevação espiritual de Chaya Rivka Bat Shimon Vepesi, Zichrono Livracha, e Chaim Shalom Dov Ber ben Dvorah, Zichrono Livracha, de abençoada memória.